E nós vamos conversar com o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. André, ontem o governo Bolsonaro acelerou a liberação das emendas do chamado orçamento secreto, segurando assim que o estado de emergência possa permitir que os recursos continuem a ser liberados a seus aliados durante o período eleitoral. E os dados, André, mostram que nos últimos 10 dias de junho o governo empenhou 4 bilhões e 600 milhões de reais das emendas de relator, que é mais da metade de tudo que foi liberado neste ano, 7,6 bilhões. A gente sabe que as emendas, de uma forma geral, fazem parte do arranjo institucional brasileiro, mas não só chama atenção esse tipo específico de emenda que surgiu durante o governo Bolsonaro e a gestão de Arthur Lira à frente da Câmara, que é caracterizada pela falta total de transparência, mas também o montante. Isso simboliza na prática um governo que praticamente abdicou de utilizar uma parte importante do orçamento, o que significa abrir mão na prática de governar, André? Vamos dizer assim, Glauco, eu acho que o governo Bolsonaro ele faz sempre muito barulho e acaba tendo os resultados que são pífios. Então, em termos econômicos, basicamente o que esse governo vai fechar o ano é com o mesmo nível de gasto com relação ao PIB do que ele teve em 2021. Então ele faz um escarcéu danado, corrói as instituições, principalmente as fiscais, por dentro, e no fim gera o mesmo resultado que ele tinha no ano anterior. Então qual que é o problema essencial desse governo? Você falou muito bem, ele abdicou de governar. O que implica governar? Primeiro, priorizar. Priorizar gastos, priorizar, né, o que são as necessidades da população, mediante as necessidades de sustentação do governo. Esse governo não tem planejamento, porque priorização requer planejamento. Então esse governo, desde o início, decretou que a pandemia seria uma gripezinha, seria breve, custaria 5 bilhões, e passou de maneira recorrente a decretar administrativamente o fim da pandemia. Quando o mundo inteiro sabia que os efeitos e as sequelas da pandemia, eles durariam muito mais. Então tudo o que a gente está vendo, em resumo, é essencialmente uma aversão que eu considero existencial, ideológica desse governo, à palavra planejamento. Se a gente quiser usar um outro termo, para não parecer muito soviético, né, porque eles não gostam, né, de falar nada de planejamento, é uma visão integrada. Ou seja, a gente está repassando fatias substanciais do nosso orçamento para literalmente um buraco negro em que a gente não sabe como ele é utilizado, a gente não tem ideia de qual é a aplicação que é dada a esses recursos, a gente não tem ideia de quais são os efeitos, se eles estão chegando onde precisam chegar, e os indícios são de absoluta malversação de recursos públicos, porque ele está sendo utilizado em compras superfaturadas, está sendo utilizado para desviar, né, finalidade desses recursos onde eles deveriam ser, que é o caso, né, do Fundeb, que é o caso do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, o que acontece quando você não respeita as regras? O dinheiro é mal gasto. E aí está faltando dinheiro na saúde, está faltando dinheiro na educação, está faltando dinheiro na ciência e tecnologia. Então isso, em resumo, é exatamente um governo que está tentando sobreviver, está tentando de alguma maneira garantir a sua reeleição, só que com isso ele está sacrificando tudo aquilo que foi construído a muito custo ao longo do governo FHC, do governo Lula, do governo Dilma, governo Temer mais ou menos, mas mesmo assim, né, toda a institucionalidade que a gente construiu do ponto de vista fiscal, esse governo em poucos anos jogou tudo por água abaixo. E isso se reflete nessa questão das emendas de relator, mas não só, né, André? Porque a gente tem aí, inclusive, tramitando a PEC, que tem tanto nome, que eu já brinco chamando de PEC dos mil nomes, porque é PEC da reeleição, PEC kamikaze, PEC das bondades, PEC dos auxílios. PEC do medo do Lula. PEC do medo do Lula, né? Que o Celso Rocha de Barros colocou esse termo também num artigo da Folha. Enfim, essa PEC dos mil nomes aí que está tramitando, deve ser votada talvez ainda hoje com a decretação do estado de emergência que permite ali o aumento dos gastos no Auxílio Brasil, também no auxílio a caminhoneiros e taxistas, no Vale Gás. De novo, André, a gente sabe que tem essa questão política, né, principalmente com foco na reeleição, mas também econômica. Essa proposta acaba refletindo assim de forma bastante explícita as contradições do discurso e também das ações da equipe econômica do Paulo Guedes. Ah, com certeza. Esse governo ele é repleto de contradições, né? Ele mostra a dificuldade de... Na verdade, acho que ele até
acaba evidenciando a dificuldade que é governar, né? Quando você tenta impor uma armadilha ou vamos dizer, uma camisa de força ideológica muito estreita no governo, você acaba tendo que sacrificar, né, essa ideologia ao longo do caminho. Então, evidentemente, aquilo que a gente está observando aqui é a tentativa desesperada. Eu não chamaria de kamikaze, porque eu acho que não tem a ver com esse suicídio, ao contrário. Eu acho que tem a ver com a tentativa de manter e aumentar a popularidade do presidente a poucos meses das eleições, e como você bem colocou, é por esse motivo que você tem que sacrificar a estabilidade das regras, você tem que mudar as regras para que você possa, no ano eleitoral, abrir as comportas do orçamento para direcionar gastos de maneira bastante específica, de maneira bastante focalizada, para aquelas bases que o governo entende que podem ser frutíferas do ponto de vista eleitoral. E aqui tem um aspecto interessante que a gente precisa explorar, que é o seguinte: quando o governo faz esse jogo, né, de usar o orçamento de maneira absolutamente arbitrária, absolutamente pouco transparente, eu vou chamar de pouco transparente para a gente manter um pouco do republicanismo aqui. A forma de fazer é essencialmente reforçar os grandes caciques que apoiam esse governo, os caciques legislativos, né, entre eles particularmente Arthur Lira e a sua base, e o resultado que a gente vai ver no final é que o dinheiro vai chegar nas pessoas, só que ele vai chegar possivelmente em menos pessoas do que ele precisa chegar, menos famílias, e vai certamente engordar os bolsos de empresários que têm fortes ligações com o governo. E isso é em si um suicídio não do governo Bolsonaro, mas um suicídio das nossas instituições. Então essa corrosão interna, que é típica desse governo, desde o primeiro dia de governo, o Bolsonaro atuou para, por dentro, né, destruir as nossas instituições, torná-las absolutamente líquidas do ponto de vista, né, do regramento, ou seja, tudo é transformável, todas as PECs servem para atender motivos transitórios, motivos que são puramente eleitorais, e o resultado final vai ser constranger um próximo governo. E se ele for, Glauco, particularmente progressista, como nós esperamos, esse governo vai ter muita dificuldade de encontrar um espaço para poder executar a sua política. E eu explico de maneira bem simples. Se o Bolsonaro inflar demais os gastos esse ano, a gente já está vendo as taxas de juros dos títulos do Tesouro subindo, porque o mercado começa a reagir novamente a toda essa balbúrdia. Note, o nível de gasto do governo Bolsonaro nesse ano vai ser exatamente o mesmo nível de gasto com relação ao PIB do ano passado. Só que as taxas de juros vão continuar subindo, porque se criou essa ideia de risco fiscal, muito embora o nível de gasto seja o mesmo. E é este o problema. Quando você cria esse caos, essa balbúrdia, as taxas de juros sobem, aumenta o serviço de juro da dívida e, com isso, a gente vai esmagando ainda mais o espaço de política fiscal do governo, de um próximo governo, porque a dívida tende a crescer mais rapidamente. Não porque o governo está gastando demais, mas a dívida começa a crescer porque começa a incidir mais juros sobre a dívida. Então ele tem que rolar esses juros, né? Pensem no cheque especial que vai crescendo sem você gastar mais, e o resultado, inevitavelmente, é tornar um próximo governo um pouco mais restrito em termos do seu campo, né, de atuação. E isso eu acho, Glauco, que é algo que a gente precisa chamar muito a atenção da população, porque essa jogatina que o governo Bolsonaro está fazendo, porque é literalmente um jogo de azar o que ele está fazendo com a população, vai custar muito caro num futuro próximo. Não é distante, não. É no futuro bem próximo. Não, e esse comprometimento do ponto de vista fiscal, se a gente for atentar ainda que temos hoje um Banco Central autônomo, com um presidente do órgão ali que tem mandato até 31 de dezembro de 2024, ou seja, invadindo quase metade de um eventual novo governo, essa situação ainda é mais dramática, né, André? Precisaria haver uma concertação, na verdade, entre uma nova equipe econômica e o próprio Banco Central, para que os rumos da política fiscal e monetária não acabassem batendo cabeça ali no futuro.
Eu tô tentando trazer a desgraça em parcelas, né? Então, comecei com a política fiscal e agora vem a parte da política monetária. Então, a política monetária já está razoavelmente pressionada quando comparada com o resto do mundo, né? O Banco Central brasileiro começou a subir as taxas de juros muito antes dos outros bancos centrais, já subiu 11 vezes a taxa de juros, então a gente possivelmente vai passar, deve chegar próximo aí dos 14%, se tudo continuar da maneira como está indo agora. E qual que é o problema disso? Num próximo governo, esse risco fiscal que o Bolsonaro está produzindo agora, novamente, por mera balbúrdia, por mera incompetência administrativa, por mera incompetência em termos de planejamento. Nota, eu quero frisar esse ponto. Nelson Barbosa, né, meu coautor, amigo, publicou um texto recentemente dizendo isso. O nível de gasto do governo Bolsonaro em 2022 é o mesmo de 2021. Ou seja, esta balbúrdia que está se criando vai pressionar as taxas de juros e obrigar o Banco Central a manter o juro mais elevado por mais tempo. Não tem nada a ver com a quantidade de moeda que está na economia. Não tem nada a ver com o fato de o governo estar gastando demais. O governo não está gastando demais quando se toma essa base de comparação. Mas, inevitavelmente, Glauco, é isso que você colocou. Isso justifica, racionaliza os anseios de mercado com relação à incerteza fiscal que está sendo, repito, produzida por este governo. Inevitavelmente, o que acontece? O Banco Central agora, que acabou, junto do Conselho Monetário Nacional, de determinar uma taxa, uma meta de inflação para 2025 de 3%, num cenário em que o mundo inteiro está prevendo inflação mais elevada por pressão de custo, como a gente está vendo na área de energia, na área de alimentos, na paralisação de várias cadeias produtivas associadas a bens eletrônicos, principalmente os semicondutores. Você colocar uma meta de inflação baixa, assim, obriga o Banco Central, por regra. E aí, Glauco, pode ser qualquer pessoa que estiver lá, entendeu? Não importa se é o Roberto Campos Neto ou outra. Pelo regramento, o Banco Central vai ter que atingir essa meta e, com isso, ele vai ter que manter o juro elevado mais tempo. E a gente já está vendo os resultados disso aqui na economia. Com uma desaceleração, apesar de falar que o Brasil vai crescer 2%, né, como o Paulo Guedes está sempre prometendo, a gente está vendo que já tem sinais de desaquecimento por conta do juro muito elevado. Então isso, num próximo governo progressista, em que a gente vai ter que desatar um monte de gasto que está parado em infraestrutura, saúde, educação, ciência e tecnologia, e se a gente pensar toda a parte de transição energética, questão ambiental, isso vai constranger tremendamente o espaço orçamentário por conta desta organização institucional. Dá para mudar? Dá. É possível que um próximo governo, né, que vai ter ali o Ministério da Fazenda, eu espero que volte o Ministério do Planejamento, eles consigam no Conselho Monetário Nacional alterar essa meta de inflação, justificando adequadamente dentro do plano de governo que, novamente, espero seja vitorioso, seja um governo progressista, que a gente consiga, então, dali para frente, um espaço maior de política econômica, não constrangido de forma tão profunda pelo regramento da autonomia do Banco Central. André, eu tinha mais perguntas para fazer aqui para você, mas o tempo urge, a gente já está chegando aqui no final do Jornal Brasil Atual, mas além de agradecer aqui, eu já convido você para voltar aqui ao nosso programa para a gente falar mais, descrever para que as pessoas consigam compreender melhor essa tragédia brasileira, mas também saber que existem alternativas. Inclusive, quem acompanha aqui o jornal quiser saber mais dessas alternativas, pode ler o Bidenomics também, que o livro que o André organizou junto, tá aí, ó. O André mostrando aqui na tela o Bidenomics, o livro que ele organizou junto com o Nelson Barbosa, também escreveu, tem vários autores ali e muitos artigos interessantes para a gente retomar o sentido dessa palavra que virou palavrão, André, planejamento, né? Parece que é pecado hoje planejar, mas fica aqui o convite então, André, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais, Glauco. Sempre um prazer estar aqui. Contem comigo sempre que precisar. A gente precisa esclarecer a população, não apenas para o pleito que se aproxima, mas também para o próximo governo, porque a luta vai ser dura. Não tenho dúvida. Abraço, André. Abraço, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Economia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, André Roncalha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.